chama-se Cristianismo, um convite à renovação. Essa passagem que ao final eu vou ler, ela é inspirada, nessa palestra ela foi inspirada nesse livro, né, que chama-se Antologia Mediúnica do Natal. Dentro da Antologia Mediúnica do Natal existe um capítulo chamado O Natal do Apóstolo. Ele é escrito por Humberto de Campos, né, pelo espírito de Humberto de Campos, pelas mãos graciosas e maravilhosas do nosso Chico Xavier. E você, nesse momento, deve estar pensando que o centro deve estar com algum problema, né? Porque chamar o Ayrton para falar de Natal em outubro, o pessoal ele deve estar com algum problema, ele deve ter pego uma palestra lá, né, para dar qualquer coisa assim na hora. Não, senhores, não. Imagina. O Natal do Apóstolo não tem nada a ver com o Natal. Para quem não me conhece ainda, nada a ver com o Natal simbólico do dia 25 de dezembro. Quem não me conhece ainda, quem já ouviu várias vezes eu falar sobre calendário, né? Sabe que eu sou um dos mais críticos do calendário, né? O calendário é uma ficção, né? É uma ficção criada pelo homem, né? E Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Lamento decepcionar a todos, tá? Exato. Então você tem, se o calendário gregoriano, que vem em substituição do calendário juliano, ele foi feito, chama-se gregoriano, porque o Papa Gregório solicitou que fizesse uma contagem do tempo, porque o calendário juliano não considerava os anos bissextos. Isso porque o ano tem 365 dias, 6 horas e 48 minutos. Dessa forma, essas 6 horas em algum tempo, que daria um dia a cada 4 anos, não faz muita diferença, a não ser em 1.600 anos. Então, e aí começa a fazer umas coisas meio malucas, né? No tempo, porque todas essas festas que a gente tem, de uma maneira ou de outra, ela foi inspirada nos calendários pagãos, que serviam para a gente cultuar o momento de plantar, o momento de colher, o momento de... E não é diferente o dia 25 de dezembro, que é uma festa babilônica em homenagem à deusa Mitra, que veio comemorando depois, foi incorporado pelo Império Romano nas Saturnálias, que aí era uma festa muito louca. Era muito louco o Império Romano. E aí, depois, e vocês acham que Jesus... Bom, se a lógica é que o calendário gregoriano diz que conta o tempo antes de Cristo ou depois de Cristo, Cristo só pode ter nascido no dia 0. Concordam comigo? Aí você tem positivo e negativo. Mas esse dia 0 não existe porque o calendário considera o ano 1. E é por isso que todo mundo fala, nossa, mas a virada do século não é de 99 para 100? Não, é de 100 para 101. Então essa convenção maluca que a gente considera e tal, não sei o que, como calendário, né? E essas 25 de dezembro foi feito primeiro, foi mencionado pela primeira vez 300 anos depois de Cristo, tá? Que se começou a sugerir, na época ainda do reinado, do governo de Constantino, e aí começou a sugerir que se comemorasse no dia 25, e tem até uma razão filosófica interessante, porque a homenagem a deusa Mitra se deve ao dia 25 de dezembro, quando a gente tem o solstício de inverno no hemisfério norte. Então, você começa a mudar, você muda a estação do inverno para a primavera, e pela primeira vez você começa a ver que o dia começa a ficar mais claro, né? Perceptivelmente. A gente vê agora o dia está ficando mais escuro, ele fica menor até dia 22 de dezembro. Depois, então, simbolicamente, era o vencimento das trevas pela luz. E ninguém mais venceu a luz do que Jesus. Foi por essa a proposta que se deu no dia 25 de dezembro. Então, até filosoficamente, faz sentido o 25 de dezembro, sob o ponto de vista da propaganda do cristianismo nascente em detrimento das religiões pagãs. Mas o fato é que depois também muda no calendário gregoriano, o primeiro dia do ano passa a ser 1º de dezembro, 1º de janeiro, porque, bom, se Jesus nasceu 25, então ele foi circuncisado dia 1º, porque até então se comemorava o primeiro dia do ano, dia 1º de março, né?
Por isso que é considerado o dia dos tolos, né? Porque no calendário cristão gregoriano moderno se altera a data de mudança do ano de 1º de abril, março não, 1º de abril a 1º de janeiro, e aí todas as religiões protestantes continuavam comemorando no dia dos tolos, por isso que eles eram chamados de tolos, porque o mundo já tinha mudado, mas como não se aceitava, isso foi uma mudança feita pelo Papa Católico, né? Então, naturalmente que as igrejas protestantes ou os Estados Unidos da América demoraram mais 100 anos para mudar essa história, e por 100 anos foram chamados de tolos. Então, você vê que o calendário é uma construção, tá? É um calendário, e entre outras coisas, né? Ontem ainda discutia com a Carol, tentava explicar que não existe o tempo, né? O espaço, alguns físicos nem acreditam na existência desse tempo, né? Só existe o espaço e a velocidade. Mas deixa para lá. O que eu quero mostrar para vocês é muito mais interessante do que isso. O Natal do Apóstolo não tem nada a ver com 25 de dezembro. O nosso Natal pode ser no dia em que Jesus nasce em nossas vidas. Esse é o Natal verdadeiro, que pode ser no dia 25 de dezembro, pode ser no dia em outubro, pode ser qualquer dia. O dia em que Jesus nascer no seu coração. E para ilustrar este Natal do apóstolo, eu trago um dos caras que eu gosto muito, que é o Pedro. Eu vou trazer para vocês a história de Pedro o apóstolo, né? Algumas histórias. Ele é baseado naquela antologia mediúnica do Natal, mas existem vários livros aqui que vão contando as nossas histórias. E quando a gente pensa em Pedro o apóstolo, o que a gente lembra? Normalmente a gente começa a pensar no São Pedro, aquele cara puro, não é mesmo? Aquele cara que ele é imaculado, a pedra do cristianismo, afinal de contas, Cristo vira para ele e fala: Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei o meu templo, né? Então a gente pensa naquele Pedro, São Pedro, aquele que tem a porta do céu, que deixa as pessoas entrarem ou não, porque ele é a pedra, a rocha do cristianismo, não é isso? Como se Pedro tivesse praticamente sido criado puro. Quase essa é a visão que a gente tem baseada em algumas escolas religiosas, sim ou não? Mas não foi assim. Não foi assim. Pedro estava muito longe de ser puro. Pedro demorou muito tempo para compreender de verdade o cristianismo. Mesmo caminhando com Cristo, em muitos momentos, Pedro mostrou que ainda não tinha acontecido o cristianismo e a transformação no seu coração. Isso é muito interessante porque vocês concordam comigo que Jesus é o espírito que mais evoluído que já passou por esse planeta. Eu costumo dizer, né, eu sou um admirador do Chico Xavier. O Chico Xavier, ele está anos-luz de Jesus. Mas é anos-luz. O que é um espírito crístico na visão espírita? Jesus, o Cristo, Cristó, um ungido, né? Um Messias, né? O que é o espírito crístico? É o espírito responsável pelo acompanhamento evolutivo do planeta inteiro. Então, cada planeta tem um espírito crístico. O nosso é Jesus Cristo. E quem é Jesus titular? Talvez o nome dele em outras encarnações não fosse Jesus, mas para nós o conhecemos como Jesus. E ele não virou Jesus do dia para a noite porque ele era o filho escolhido de Deus. Ao contrário disso, ele conquistou a sua posição através de múltiplas reencarnações. E é por isso que ele chegou nesse patamar. Cristo, como nos ensina Kardec na Revista Espírita, um espírito crístico é o espírito que chegou no mais alto grau do processo evolutivo dos espíritos puros. Só para ter uma ideia. Chico estava muito longe de ser um espírito puro, porque os espíritos puros são infalíveis, segundo Kardec. Está no Livro dos Espíritos. Então, os espíritos puros são infalíveis. Cristo
é o que chegou no mais alto grau do processo evolutivo dos espíritos puros. Compreendem as vontades de Deus e, nas palavras de Emmanuel, em A Caminho da Luz, e André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, co-criam com Deus na formação do universo. São chamados de co-criadores em plano maior. Então, esse é o nível de Jesus Cristo. Por isso que eu acho até engraçado quando eles começam a falar assim, será que Jesus teve um caso com Maria Madalena? Senhores, é uma visão extremamente pequena a gente tentar entender Jesus aos olhos da nossa pequenez. Dos nossos olhos. Veja, quando as pessoas chegavam perto de Chico, está muito longe de Cristo, embora seja muito mais evoluído que eu, né? As pessoas sentiam o cheiro de rosas. Cadê o nosso companheiro que estava lá com o Chico, quando jovem? Cadê? Não está aqui? Não está presente? Ele conheceu o Chico, ele era jovem, ele falou assim, que chegar perto do Chico cheirava rosas. Você imagina o impacto que Chico tinha na psicosfera em volta dele. E ele estava muito longe de Cristo. Só para a gente ter uma noção, para fazer um plano comparativo. Tá? Eu não estou depreciando o Chico com isso, porque eu estou muito longe de Chico no processo evolutivo. E para baixo. Era impressionante. Eu estou falando isso porque um companheiro que compartilhou na quarta-feira sobre isso. Minha mãe também teve. Tem várias pessoas que conheceram o Chico e tiveram essa oportunidade. Porque minha mãe também, né? Saía de Curitiba para ir lá para Uberaba. Quando chegava, a bunda estava quadrada, né? Então, essa é a noção para a gente ter. E aí, conta-nos Humberto de Campos, num livro que eu recomendo veementemente que vocês leiam. Chama-se Boa Nova. O Boa Nova é um presente de Deus e pelas mãos de Chico e Humberto de Campos para as nossas vidas. O Boa Nova são as passagens que nós temos acesso daquilo que a gente vê rapidamente nos evangelhos, né? A gente tem a oportunidade de viver e de vivenciar aquilo. Então, só para lembrar que evangelho, quando você fala em evangelho, na época de Jesus, não era surpresa. Evangelho não era uma palavra que trazia surpresa na mente das pessoas. Os romanos utilizavam essa expressão quando eles conquistavam o povo, e ninguém conquistou mais do que o Império Romano, e eles conquistavam, matavam lá o pessoal, colocavam um novo líder naquele lugar e falava assim, agora, e um sacerdote romano que chegava, eu estou trazendo o Evangelho de César. O Evangelho de César. O Evangelho de César era a boa nova de Roma. Acabou a guerra, agora nós vamos fazer um fórum, vamos colocar juízes, um administrador, vai ter justiça, vai ter estrada, vai ter banhos públicos e parari, parará, um circo, uns máximos para matar o pessoal que a gente não gosta. Então, esse era o Evangelho de César. Então, quando as pessoas tomavam contato com essa expressão Evangelho de Jesus, né, é a boa nova de Jesus. E vale dizer, e vale fazer essa observação, porque isso tem que estar na nossa mente. O Evangelho, a boa nova, é Jesus. Isso é muito importante. O Evangelho não é de Jesus. O Evangelho é Jesus. Ele é a boa nova de Deus. Ele é a boa notícia de Deus. Jesus é a boa nova. O Evangelho de Mateus não é o Evangelho de Mateus. É o Evangelho de Jesus, ou Jesus pelos olhos de Mateus. Tá? Contando a boa nova de Cristo, de Deus, a boa nova era de Deus, era Jesus aos olhos de Mateus. O Evangelho de Marcos não é o Evangelho de Marcos,
O evangelho é Jesus aos olhos de Pedro. E João Marcos pega as mensagens. João Marcos nem conheceu Jesus, né? Ele... A gente poderia dizer transmitido pelo evangelho. Isso. Por isso que, de maneira muito inteligente, Kardec aceita a sugestão do seu editor Didier, isso está lá em Obras Póstumas, quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo e dá o nome de Imitação do Evangelho, e o seu editor, o Didier, fala assim, acho que Imitação do Evangelho não é o nome legal. Por que você não faz o Evangelho segundo o Espiritismo? Ah, é mesmo. E aí Kardec fala, isso é muito inteligente. Vamos usar esse nome, porque é o Evangelho de Jesus segundo Mateus. O Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas também não conheceu Jesus. Lucas foi convertido por Paulo de Tarso, e na verdade o Evangelho é de Paulo de Tarso, que contou as informações, inclusive de Maria, que entrevistou, mas como não teve tempo, ele pegou tudo e falou, ó, Lucas, vai lá, escreve essa bagaça aí para mim. Bom, mais ou menos, fazendo um resumo atualizado, né? Então, só para a gente poder entender, quando Jesus chega nessa passagem maravilhosa que Humberto do Campos nos conta, lá no livro A Boa Nova, e ele vira, passeando lá por Cafarnaum e tal, não sei o que lá, começa a pregar, e ele olha para esses dois caras, Pedro e o seu irmão André, e ele vira para eles e fala assim, Pedro e André, filhos de Jonas, convido-vos a edificar o reino dos céus, por ordem de meu Pai, que vem dos céus. E aí eles ficaram olhando. Provavelmente André já tinha ouvido falar de Jesus. André era seguidor de João Batista, primo de Jesus, e ele era um seguidor de João Batista. Pedro não se sabe a história, não sabe exatamente se ele era seguidor ou não, mas provavelmente eles já teriam ouvido falar de Jesus. E eles prontamente viram para Jesus e falam, aquele magnetismo, é por isso que eu falei do magnetismo. Você imagina Jesus, o Cristo planetário, virar para você e falar assim, João, Tiago, Marisa, me ajuda a fazer. Sandra, você imagina, isso deve estremecer. Você imagina Jesus com aquela aura chamar o seu nome. E caíram. E foi o que aconteceu, eles não conseguiram. Eles viram. Conta-nos Humberto de Campos que ele virou, os dois viraram e falaram assim, um reino? Em Cafarnaum? Cafarnaum é uma cidade com, sei lá, 500 casas, senhores. E aí eles ficaram olhando, não, a gente topa, mas um reinado em Cafarnaum. Porque eles imaginavam um reino. Quando se falava no Velho Testamento, né, que não é o Velho Testamento, era o Testamento daquela época, né? Era as Escrituras, o Pentateuco. Quando se falava no Pentateuco sobre a questão da edificação do reino de Deus, se esperava um Messias guerreiro, na maioria das anunciações, se esperava um Messias como Davi. Se esperava um Messias que ia liberar o povo escolhido. Afinal de contas, imagina, ele era o povo escolhido por Deus. Os hebreus eram um povo escolhidos por Deus. Na época não chamavam judeus, embora fossem do reino de Judá. Mas eles estavam lá e eles, imagina, eles eram escolhidos, o povo escolhido. Deus os ungiu para levar o monoteísmo para o mundo. E eles estavam subjugados pelo Império Romano, em que eles tinham um asco, senhores. Você imagina, o Império Romano confrontava literalmente em todos os aspectos a religião hebraica. Veja só, o primeiro mandamento diz o quê? Vocês conhecem o primeiro mandamento? Tem 10 mandamentos, tá? Vou começar então do início. Tem 10 mandamentos, tá? Essa é uma outra palestra que eu vou falar, eu já fiz para vocês, quem souber, eu falo os 10 mandamentos à luz do Espiritismo. Mas o primeiro mandamento qual é? Essa é a visão de vocês. Isso já é a interpretação de vocês, né? Porque não é assim que está escrito lá em Êxodo, muito menos em Deuteronômio. Não fazer forma de Deus, não cultuar, não dar nome a Deus. Não. E a primeira coisa que o Império Romano faz é falar que César é um Deus. Você imagina que loucura! E ele estampa ainda na moeda a cara do César para que você olhasse todos os dias o Deus. Ele falou, cara, você não pode dar nome a Deus. Deus não é o inominável. E por que ele é o inominável?
Porque a gente é tão burro, mas tão burro que a gente não consegue entender Deus. E aí quando você dá nome para aquilo ali, você deixa ele desse tamanho, você deixa o tamanho da nossa ignorância. Porque se a gente não consegue compreender Cristo, como é que a gente vai compreender Deus? E não sou eu que estou dizendo, é Kardec, não com essa agressividade. Mas ele fala, os espíritos da nossa união, eles sentem a presença de Deus, mas os espíritos crísticos compreendem a sua vontade. Por isso que nós somos co-criadores em plano menor e eles são co-criadores em plano maior. Nós apenas sentimos. E aí você quer dar cara para Deus. E você pinta uma Capela Sistina e coloca o Deus como se fosse um Deus grego, um Zeus do Olimpo. E aí você limita na nossa ignorância o que é Deus. Moisés quebrava de novo as tábuas se chegasse na Capela Sistina. Eu falei assim, eu não acredito, vocês estão fazendo bezerro de ouro, só que não é bezerro agora, é tudo ouro, né? Não é só o bezerro. Senhores, então isso confrontava veementemente aquilo que eles acreditavam. Só que eles esperavam um reino físico, eles esperavam um Messias guerreiro, que até hoje os cristãos continuam acreditando que vai ser assim. Mas como o Messias já veio, eles pegam essa ideia maluca e falam na vinda novamente do Messias para colocar o reino de Deus a goela abaixo. Porque era isso que eles imaginavam. E não é isso o cristianismo. O cristianismo não é desse jeito. Então, quando ele vira e fala assim, mas Cafarnaum é tão pequenininha, André vira para Jesus e fala assim, mas Cafarnaum... Aí Pedro fala assim, o lago é grande, tem um monte, a gente pode juntar Antioquia, a gente pode não sei o quê, blá, blá, blá. E eles começam e Jesus olha para eles com aquele carinho, segundo Humberto de Campos, e aguarda para novas explicações sobre o reino de Deus. Mas imediatamente vira para eles e fala assim, vocês querem ser meu discípulo? E mais que depressa, imagina Jesus virar e falar assim, quer ser meu discípulo? Vocês querem parar de ser pescador para pescar homens? Convido, segue-me que eu te convido a ser eu vos fareis pescadores de homens. Uau! Não é genial isso, sim ou não? É genial. Então esse era o convite que Jesus fez. Mas aquilo ainda era meio estranho na cabeça daqueles homens. Pedro era um cara bruto, um cara rude, um cara machista, um homem do seu tempo. Acreditava estar fazendo o caminho correto, mas aquela sociedade ainda vivia num patriarcado machista. Porque como a gente interpreta a figura de Deus, é como a gente segue a nossa religião. Se você quer definir Deus, você vai definir tudo o resto. A cultura, as leis e tal. Então, se você é um cara do deserto, um cara rude, um patriarca do deserto, um cara forte, você não senta na mesa de um patriarca. Ele te permite sentar na mesa se ele quiser. Ele tem nas suas mãos o domínio da sua vida e da sua morte. Ele executa o filho impuro quando ele quiser. Se ele, enquanto patriarca, é desse jeito, como é o Deus dele? O superlativo dele. E aí você define. Por isso que o Deus... eu não gosto do Velho Testamento, que o Deus carrasco, né? Essa é a interpretação. O Deus não é assim, que era o mesmo Deus, né? É o Deus de hoje. Mas como é que é? É a interpretação aos olhos da pequenez do seu tempo. Então Pedro era um homem do seu tempo. Um cara duro, um cara honesto dentro da sua... Mas cara rígido. Tanto que, conta-nos Humberto de Campos, que a primeira grande realização de Jesus, né? Claro que ele aconteceu outras. Não é à toa, só fazer uma interpretação. A interpretação ela tem que acontecer. O que aconteceu na bodas de Caná? Tem um pouquinho aqui, mas eu estou tentando transformar em vinho. E aí, a primeira grande, e é exatamente essa, foi a primeira grande manifestação de Jesus, não é mesmo? Nas bodas de Caná, transformando a água em vinho. Quem me conhece mais profundamente, todas as vezes que eu pego uma água, tento, não consegui nem água com cor ainda, né? Mas continuo tentando. Isso é um sinal. Mas, o que acontece lá, só para a gente lembrar das bodas de Caná? Então, eles vão para um casamento, provavelmente alguém muito próximo a Jesus, um amigo, alguém muito próximo de Maria, principalmente, né? E aí, eles fazem um casamento e você fica imaginando o casamento do nosso tempo. Como é que é o casamento do nosso tempo? O casamento do nosso tempo é uma maravilha, senhores.
É uma maravilha perto do casamento do tempo de Jesus. Você imagina aquela parentela no tempo de Jesus. Não é um dia, não, uma noite, uma coisa. Não, aquela parentela ia para sua casa para ficar uma semana comendo e bebendo do teu bolso. Esse é o casamento do tempo de Jesus. Legal ou não? Então você tem que prever que tudo que ia acontecer e tal, comida, bebida e tal. Como é que você fazia? Bom, você começava com um vinho bom e depois você servia os ruins, quando as pessoas já estavam bebendo, já tinham bebida e tal, não sei o que lá, e aí beleza, né? O que acontece é que não planejaram. O mais barato depois, no final. E o que aconteceu é que não planejaram, acho que direito, alguma coisa, acabou o vinho. E daí? E daí que a gente tem que reverter para aquela cultura. Naquela cultura, acabar o vinho significa que se você não conseguiu planejar o seu casamento, você não vai conseguir planejar a sua vida. É desgraça em cima de desgraça a partir de agora. É só ladeira abaixo. Daqui para frente é só para trás. É isso que significa acabar o vinho. Lembra que o casamento, na época de Jesus, era a relação mais íntima que um ser humano podia ter com outro ser humano. Hoje, a gente, na complexidade que nós temos da sociedade, nós temos outras relações íntimas, né? Não necessariamente sexuais, estou falando íntimas. Às vezes você tem uma relação íntima com um sócio, às vezes você tem uma relação íntima com um amigo, né? Mas naquele tempo de Jesus, a relação íntima que se tinha era o casamento. Por isso que ele é tão falado nas Escrituras. Por isso que Jesus utiliza desse símbolo e fala que ele é o noivo. Ele não fala que ele é o noivo. Então a simbologia do casamento é muito importante na cultura hebraica. E acabar o vinho era um sinal péssimo. E aí o que ia acontecer? Só desgraça. Então, como Maria devia gostar muito daquilo ali, e Jesus provavelmente já tinha feito alguns sinais, né? Porque, óbvio, Maria não ia chegar do nada assim e fazer, ei, vem cá, acabou o vinho. Jesus ia falar o quê? Você acha que eu sou cara de vinicultor? Eu sou enólogo agora? Maria sabia dos poderes do filho. Isso está muito claro em Boa Nova, em vários momentos. Inclusive uma passagem que ele estava lá conversando com 7 aninhos, sei lá, 9 aninhos, conversando com um bandido da cidade, o cara que matava todo mundo, e ele convencido a não fazer isso. Então assim, o cara sabia. Então Maria não era louca, alienada. Ela já foi lá e pediu pro cara certo. Ó, acabou o vinho. Comigo. Enche lá os tonéis de água e ele vai lá, faz uma conversão, sabe Deus em quê, né? Tem gente que não era vinho, tem gente que é água com gosto de vinho, tem gente, Divaldo fala, não, isso aí era só uma... Pouco importa, senhor. Não tinha álcool. Senhores, isso é irrelevante, isso é uma discussão vil. Veja, se tem cheiro de gato, se tem pelo de gato, se tem 4 patas igual o gato, se mia igual o gato, é gato. Você pode chamar de leão, pode pôr um pequeno leão. Você chama do jeito que você quiser. Isso é irrelevante para a história. É aquele tipo de discussão que a gente está discutindo. O que não vale a pena. Porque Pedro faz a discussão correta. Pedro leva esse assunto para a discussão que tem que ser levada. E ele fala assim, transforma a água em vinho, não só no vinho, no melhor vinho. Olha o símbolo. E aí todo mundo falou, todo mundo deixa o pior para o final e vocês serviram o melhor agora, né? E aí Pedro, meio constrangido, vira para Jesus e fala assim, mestre, não seria uma mensagem meio ruim, logo no início da nossa pregação e tal, a gente favorecer num banquete a gula e a bebida? Não é uma mensagem meio ruim? Eu vejo a mesma discussão, se tinha álcool ou não tinha álcool. É o Pedro que está questionando isso aí. Não é uma mensagem ruim? E o que diz Jesus para Pedro? Pedro, conhece a alegria de servir a um amigo? Isso pouco importa, porque os opositores de Jesus o chamavam de glutão e beberrão. Isso pouco importa. O que importa é servir a um amigo. A discussão aqui é que se ele precisasse de vinho, se ele precisasse de queijo, se ele precisasse sabe Deus do quê, o que importa é, você conhece a alegria de servir a um amigo?
Jesus nos passa a verdadeira mensagem desde o início do cristianismo, que o cristianismo, ele está aqui para servirmos. Nós estamos aqui para servir a um amigo. Se as pessoas vão comentar que isso é algo bom, algo ruim, isso é o problema das pessoas. A boca fala do que está cheio o coração. Não é isso? Mas o que importa é a mensagem. E é isso que Jesus quis nos mostrar desde o pontapé inicial do cristianismo. O cristianismo, ele é um convite a renovarmos, mas renovarmos de um outro caminho. É por um outro caminho. É por o caminho de atender a necessidade do próximo. Então, quando a gente fala de caridade, quando a gente fala de amor ao próximo, e sobretudo da caridade especificamente, qual é a caridade? A caridade é fazer aquilo que o outro precisa e não aquilo que você quer fazer. Não vou transformar água em vinho, porque vinho é uma bebida e pode favorecer a gula. Então, vem cá, agora no casamento aqui, eu vou transformar em chá. Pra quê? Ia continuar com azar na cabeça deles. Conhece a alegria de servir. Muitas vezes você fala, não, porque a gente tem que fazer a caridade, mas se a pessoa vier aqui com fome, a gente tem que fazer a pessoa assistir a palestra com fome. Porque ele tem que beber do pão da vida. Não! A verdadeira caridade é você atender aquele companheiro com aquilo que ele precisa. Desde que seja lícito, desde que seja adequado, desde que não favoreça o errado. Porque aí você está fazendo algo pior para ele. Mas se é o que ele precisa, naquele momento, é uma comida para o corpo físico, chama ele para a palestra e dá uma coxinha. Vem cá, come aqui, não tem problema nenhum. Conhece a alegria de servir a um amigo? É essa a pergunta. E Pedro ficou meio perdido e tal, não entendeu ainda, porque ele estava começando, né? Mas ele continua. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, tá lá escrita em Levi, né, no Evangelho de Mateus, chama-se Banquete com os Publicanos. Mas lá é muito rápido, né? Humberto de Campos nos traz essa passagem de uma maneira maravilhosa. Conta-nos Humberto de Campos que Jesus estava lá em Corazim, no lar de Jeroboão, filho de Acás. E aí, ele estava lá e tal, conversando, parari, parará. E aí chamaram ele, falaram, olha, tem umas moças que estão meio endemoniadas, né? Precisam de ajuda aqui. Beleza? Beleza. Jesus pega e está saindo. Quando ele está saindo da casa, do lar de Jeroboão, abre a porta, estão entrando 3 publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, né? Se existe alguém que os judeus, os hebreus, odiavam naquele tempo, era pagar imposto para Roma. Você imagina, os caras estavam subjugando o povo, e ainda, fora a corrupção que tinha, fora todos os desmantes, fora toda a situação, você imagina você ter que pagar o daqueles árduos, quer dizer, ninguém gosta de pagar imposto até hoje, né? Mas naquele tempo eles gostavam menos ainda, porque eles estavam pagando para o pagão, para aqueles caras que eles consideravam a pior criatura da face da terra, aqueles caras que não só davam o nome de Deus, como eles colocavam na figura do César. Aquilo afrontava toda a matriz religiosa e o que eles acreditavam. E aí chegaram os 2 publicanos. E Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, acalenta-os com a verdade. E Pedro, deixa comigo. Pedro, o médico de Campos chega, conta que Pedro já bate na mesa para conversar. E eles vieram em busca dessa boa nova. E aí quando eles começam a perguntar, e Pedro, vocês estão achando que eu não conheço vocês? O senhor é um isso, ele começa a dar a ficha corrida de cada um daqueles lá, puxa a capivara inteira deles. O senhor pegou aquela viúva e pegou todos os bens daquela viúva, não sei o que lá, de imposto, o senhor fez isso, o senhor fez aquilo. Ele usou a verdade como um porrete. E no final ele ainda bate na mesa e diz assim, o reino de Deus não é para vocês. Tá vendo? Olha só,
acalenta-os com a verdade. Não é assim que a gente faz às vezes? Todas as vezes que eu leio as biografias dos apóstolos, eu adoro biografia e gosto de ler as biografias dos seguidores de Jesus, os discípulos, os apóstolos, porque eu me identifico com quase todos eles nos defeitos. Nos defeitos, quase todos, né? Tá difícil achar o que eu não tenho. Então, o fato é que isso é o genial. Os seguidores, os discípulos... Veja, Jesus era um espírito crítico, não era? Falamos sobre isso, não falamos? Ele não poderia ter reencarnado e chamado 12 espíritos puros para botar o reino de Deus. Vou botar a casa em ordem, né? Reencarna com 12 espíritos puros e todo mundo aqui só na reunião, tranquilo. Podia ou não podia? Ele é o Cristo, ele podia fazer o que ele quisesse. Acho que ele tem carta branca para fazer o que ele quiser. E por que ele não fez? Porque a gente não ia se identificar com isso. O cristianismo é um convite à renovação. O cristianismo é olhar para dentro, coração a coração, identificar as nossas falhas de caráter, os nossos defeitos, as nossas mazelas e mudar. Esse é o convite que o cristianismo faz. Então, quando você olhasse um Pedro, aquele Pedro que a gente vê, o São Pedro, o portador da chave do céu, a gente vai se identificar com ele. Mas quando você olha um cara duro, que usa a verdade, porque às vezes acontece. Não acontece? A gente não faz isso? A Marisa falou umas coisas pra mim, agora eu vou lá falar umas verdades pra ela. Não é assim? Aí a gente se identifica. Quantas vezes a gente... Eu vou lá agora falar umas verdades. E às vezes é verdade mesmo. Mas a gente está usando isso com caridade? Você imagina? Você no final, o cara tá procurando ajuda. E aí no final você bate na mesa e fala assim, o cristianismo não é pra você. Naquele momento, conta-nos Humberto de Campos que Jesus adentra o lar de Jeroboão e vê a cara de tristeza daqueles publicanos que esperavam um mundo melhor, tinham ouvido falar dessa boa nova de Cristo, mas que não era para eles. E Jesus então percebe a situação e convida-os para sentar à mesa. Pedro ficou, né? Mas Jesus olha para Pedro com aquele olhar, assim, ó, de pai. Sabe aquele olhar de pai e mãe quando a gente chegar em casa a gente fala? E aí, Jesus então começa a falar sobre a boa nova, sobre a oportunidade de renascer em Cristo, de renascer. E ele começa... Então, no final daquela conversa, aqueles publicanos começavam a pensar diferente e começaram a contar, puxa, eu vou fazer isso, eu vou retribuir aquilo, eu vou reparar esses erros, né? E contam o que eles iam mudar a partir daquele momento. Mas Pedro não se dá por satisfeito. Voltando a Cafarnaum, Pedro resolve repreender Jesus. Pedro vira para Jesus e fala assim, mestre, se tanto carinho nós vamos dar para os maus, o que vamos ofertar aos bons? Porque Pedro se achava bom. Pedro, por ser o apóstolo que coabitava com Jesus, que Jesus morava na casa dele, que curava a sogra dele, né, fazia as coisas, e fazia as pregações, e dormia na casa dele, parará. Pedro achava que estava no mesmo nível de Jesus. Pedro acreditava no íntimo do seu ser, não era por maldade, que ele estava no mesmo patamar de Jesus. Pobre Pedro. Não havia percebido ainda. E aí já Jesus vira para Pedro e alcunha aquela frase maravilhosa, falando, Pedro, eu sou o médico dos doentes. Eu não estou no mundo para os sãos. O cristianismo veio para os doentes. O cristianismo veio para salvar aqueles que estão em chagas. O cristianismo, mas aqueles que querem ser salvos. Esse é o convite. Esse é o convite que o cristianismo nos faz. Essa é o verdadeiro sentimento. Quem já está são, tem outras coisas para seguir. O cristianismo veio para nós doentes, que queremos, no íntimo do nosso ser diferentes. Queremos mudar, mesmo que a gente não consiga naquele momento. Pedro só vai perceber isso muito tempo depois. Muito tempo depois. E esse é o cristianismo. Lembra que Pedro, mesmo lá na véspera, quando Jesus Pedro é preso, o que Pedro faz? E ele tinha acabado de falar que ia junto com Jesus. Ele falou isso? Ele falou isso. Vocês nunca leram
aquele que nós chamamos de Santa Ceia e tal, leia o Evangelho de João. O final do Evangelho de João é a coisa mais linda do mundo. Ayrton, eu acho tão chato. Leia só essa parte. Tá? Leia só essa parte, é maravilhoso o Evangelho de João, porque João ele escreve, João era aquele cara que estava ali, era irmãozinho de Jesus, e ele vai contando e tal, todas aquelas coisas que aconteceram, ele presenciou, é um dos evangelhos, os evangelistas que estavam ali junto com Jesus e tal, naquela caminhada, leia o Evangelho de João. Tá certo que é um evangelho amoroso, né? É diferente do Evangelho de Mateus, por exemplo, que é o evangelho técnico, né? Tecnicista. Então ele serve para falar para a cultura judaica daquele tempo. O Evangelho de João é o Evangelho do amor, é um evangelho carinhoso. Também diferente de João Marcos. O Evangelho de João Marcos é o Evangelho de Pedro, as lembranças de Pedro. Então parece que Jesus é um misto do MacGyver com o Batman e o Homem de Ferro, porque ele tá lá, ele faz aqui, cura ali, depois ele vai não sei aonde. Você fala, cara, como é que foi tão rápido de um lugar para o outro? Que é o evangelho de trabalho, é o evangelho de Pedro, a memória de Pedro. João Marcos aprende, porque convive com Pedro lá depois de passar lá com Paulo de Tarso um tempão lá e desistir de trabalhar também. Fazer com Paulo de Tarso também é uma coisa louca, né? Mas Pedro ainda não tinha entendido. No final, lá no finalzinho, Pedro já tinha jurado, falou que ia. Se tivesse um tapa, seria outro para ele. Se tivesse não sei o que lá, se eu jogava junto, ninguém ia. E aí, quando vem para prender, os soldados de Herodes vêm lá. Lembra quem era o Herodes? Herodes não era judeu, senhores. Herodes era um administrador romano para aquela província. Eles o diabo. E o legal, né? Todo mundo fala, mas quantos Herodes tem, né? Tem um monte, né, senhor? Você dava o mesmo nome para os filhos, para administrar o negócio. É igual Ptolomeu, tem uns 200 Ptolomeu e lá a irmã dele, a Cleópatra. Então, tem um monte. Aquela Cleópatra que todo mundo conhece é a Cleópatra 14ª, eu acho. Mas enfim, o fato é, Pedro, o que ele faz? Pega a espada e corta a orelha, não é isso? Olha como ele não tinha entendido. Ele passou 3 anos com Jesus e não tinha entendido que o evangelho é de amor. Ele pega uma espada e corta a orelha do soldado. E o que Jesus fala? É isso aí, vamos lá cortar a orelha de todo mundo? Jesus vira para ele e fala, Pedro, acabou de perder a orelha, velho. Com as palavras de Jesus não era essa, né? Pedro, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Embainha a tua espada, meu. Porque você acabou de perder a orelha. Você cortou a orelha do teu próximo, você vai perder a sua. Isso não é literal, é metafórico. Ele fala assim, fica susto que eu vou te safar dessa. Pega a orelha, cola lá. E resolve parar. Ninguém diz como é que ele cola, né? Mas deve ser com guspe, porque ele já curou um cara com guspe. Não foi com guspe que ele curou o cego? Foi, não foi? Deve ser com guspe. Isso que é guspe. Então, o fato é que, dentro dessa ideia, o cristianismo é isso. É outra lição que ele dá para o Pedro. Pedro, não faz isso para o teu próximo. Porque o que você fizer para o teu próximo vai voltar para você. O cristianismo é uma mensagem de amor. Se eles vão me prender, beleza. Fica suci, eu sei o que está acontecendo. Eu já tinha falado para vocês agora que eu ia para um lugar que agora vocês não podiam ir, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Não foi isso que ele falou? Tá, mas era difícil entender, porque Jesus falava umas coisas muito avançadas. Lógico que a gente era tudo meio burraldo, né? E aí, para entender Jesus, que era um espírito crístico, era difícil. Até a gente poder raciocinar até hoje é difícil. Tanto que Pedro fala assim, o que acontece com Pedro? Nega 3 vezes, não uma vez só, 3 vezes. 3 vezes. Mas isso foi a coisa mais legal que aconteceu na vida de Pedro. Porque Jesus falou, que Pedro tinha falado um pouquinho antes, comigo, nós estamos juntos e tal, você está pensando que eu não sou homem. Falou isso, está escrito isso, está pensando que eu não sou homem, eu estou junto com você, nós estamos juntos, parari, parará, bababá. Falei, Pedro, calma, antes do galo cantar, você não vai me negar. E deu 3 vezes. E quando ele nega a 3ª vez que o galo canta, esse é o Natal de Pedro.
Cai a ficha. É ali que o Pedro nasce. O novo Pedro. Não o velho pescador de Cafarnaum, duro, rude e tal. Foi ali que ele percebe e fala, cara, Pisei na bola. deu ruim. Então, e aí é que tá. Foi ali o Natal de... Agora, não pensem que o cristianismo é um processo mágico. E aí é que eu outro erro. A gente acha que virou cristão, agora virou espírita, eu não tenho mais defeito. E aí acontece, a gente tem lá uma coisa que a gente faz, o que viram pra gente? Ainda é espírita, né? Vai lá no centro falar. Ou você acha que eu sou... Vai lá, fica falando um monte de coisa e olha o que faz. Vocês acham que alguém que está aqui falando na frente é melhor do que vocês? Muitas vezes somos piores. Temos um resgate maior a fazer. Desvirtuamos tantas e tantas encarnações anteriores, pregando em nome de Jesus e arrecadando em nome do dinheiro. E desviando, e aí tem que vir. Fala assim, olha, porque quando você é ruim, você vira espírita. Mas quando você é muito ruim, você vira palestrante espírita, para ver se aprende. Para ver se aprende. Ainda bem que eu não palestrei ainda. Aí, para você, entra alguma coisa que das outras vezes não entrou. Esse é o despertar de Pedro. O despertar de Pedro é nessa hora que ele nega Cristo e ele fala, a partir de agora eu tenho que ser diferente. A partir de agora vai ser diferente. Mas ele é um processo. É um convite, o cristianismo, ele é um convite à renovação? É, mas a renovação é um processo. Não é um passe de mágica. Então Pedro, num primeiro momento, fica abalado com a morte de Jesus, sai de Jerusalém, não sabe o que fazer, e aí aparece Jesus umas 15 vezes ou mais, né? Pelo menos 15 vezes você pega lá no Atos dos Apóstolos, várias vezes aparece, fala assim, para dar a mensagem, galera, fica suave, ninguém morre, né? Nós estamos juntos. Lembra que eu falei? Só continuar trabalhando que eu tô aqui do outro lado. Ele aparece a primeira vez para Maria Madalena, daí Pedro já não gostava dela, não acredito, que lembra? Pedro, nesse momento, não gostava. Humberto de Campos conta que Pedro olha para Maria Madalena quase com um olhar de desprezo. Palavras de Humberto de Campos, não são minhas, não. Quase. É para não dizer que era de desprezo, né? Com uma desaprovação. Tanto que ele abandona Maria Madalena não segue com os discípulos. Fica sozinha, perdida. Muitas vezes ele volta para Magdala. Isso não sou eu que estou inventando, se vocês acham que eu invento a história. Você está lá no Boa Nova, é só ler. E aí ela passa por momentos difíceis e tal, não sei o que, ela sozinha, e vai cuidar dos leprosos. Esse é um outro resgate maravilhoso, né? Lindo, que Jesus vai receber ela quando ela morre. Você imagina você morrer e Jesus vem aqui para te abraçar. E ele vai lá e abraça Maria Madalena e fala assim, estamos juntos de novo. Mas não esse junto que as pessoas pensam naquela porcaria daquele livro do Dan Brown. Senhores, o fato é que Pedro não tinha entendido. Ele desperta ali, mas o despertar é um momento. Depois você tem que trabalhar. E aí depois ele consciente e tal, vai junto com Felipe, monta a casa do caminho, o lar dos leprosos, dos necessitados, dos mendigos, daqueles que precisavam. E ele vai aprendendo que amar é um processo, que amar é um caminho, que amar é um resgate, amar a todos, sem distinção. Ele que havia feito aquela distinção com Maria Madalena porque ela era uma moça da vida e ele não tolerava que Jesus andasse com os publicanos, andasse com os errados, como que deveria andar só com os certos. Ele passa a amar a todos, ele passa a se dedicar a todos, independente de quem eles o sejam. E essa foi a construção através do amor, a construção através da caridade, a construção através da doação, de servir. A primeira lição que Jesus ensinou. Mas isso também não é um passe de mágica. Não pense que Pedro faz isso e de repente, conta-nos Emmanuel no livro
Paulo e Estevão, que certa feita, Paulo estava cansado. Pedro estava cansado, muito cansado. Cansado de trabalhar, aquela pobreza, não tinha mais lugar para ninguém, estava muito, como muitas vezes nos sentimos. Quando estamos trabalhando na seara de Jesus e a Marisa liga para mim, você pode fazer a palestra de domingo? Claro, Marisa. Porque a gente esquece que É o seu karma. não, é o meu resgate. E aí, às vezes, mas tem que ir lá, tem que ir, e parari, parará, porque ela não me pede uma. E quarta, não é? Já vem no pacote. Graças a Deus, porque eu tenho muito a resgatar. Mas na hora a gente fica cansado, e Pedro estava assim. Pedro estava cansado, não aguentava mais. Fecha a casa do caminho, e aí fecha e fala, não aguento mais. Se adentra para a casa do caminho, fala, não aguento mais, estou cansado. E batem na porta. Quando ele já tinha, batem na porta. Bam, 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 bam. E aí Pedro grita lá de dentro sem atender a porta. Já fechamos, não cabe mais ninguém. Mas aquele necessitado era intruso. Adentra na casa sem pedir. E aí Pedro grita de novo, já não disse que fechamos? Não tem espaço para mais ninguém. E quando ele olha, que aproxima aquele ser, que dá para ver, naquele escuro, naquela penumbra, era, se não menos, Jesus. Jesus que tinha adentrado na casa do caminho, naquele momento em que Pedro estava cansado, naquele momento em que o discípulo estava de novo lembrando o pescador de Cafarnaum, aquele rude. E Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, eu só te pedi que apacentasse as minhas ovelhas. E naquele momento, Pedro coloca as mãos nos olhos e chora, como uma criança. E olha para cima de novo, Jesus não está mais lá. Veja como o processo do cristianismo, dessa renovação, é um processo que depende de nós. E é o que vem nos ensinar o Espiritismo, dentro desse contexto, que não existe o salvacionismo. São duas coisas que eu amo no Espiritismo, é que não existe o pecado original. Nós somos frutos dos nossos sofrimentos, são frutos de nossos equívocos do passado e não de alguém que comeu supostamente uma maçã que nem era maçã. Bom, maçã é a interpretação posterior. Bom, e depois, e que ninguém vai nos salvar. Embora todos estamos conectados num processo de mútua evolução, não há salvacionismo. Cada um por si. O processo é individual de melhoria. E é através do caminho. É o caminho do resgate e o caminho do amor. Então Pedro aprende e volta e continua. Tanto que, mais adiante, nesse mesmo livro, Paulo e Estevão, conta-se uma passagem em que Paulo de Tarso estava lá pregando para os gentios, pregando para a sua comunidade em Corintos, e estava lá em vários lugares também, pregando para aqueles que não eram hebreus, eram gentios. Porque naquele tempo não sabia exatamente o que era o cristianismo. O cristianismo é uma palavra que foi cunhada por Lucas. Lucas, eles se intitulavam os caminheiros. Porque eles eram da casa do caminho, eram os caminheiros. Era uma vertente do judaísmo. Então são os caminheiros. Aí Lucas fala assim, mas caminho? Caminho tem para tudo quanto é lugar. Pode ser para o caminho bom ou para o caminho ruim. Caminheiro não quer dizer muita coisa. Parece que vocês são meio assim, seguidores de Cristo. Será que vocês não são meio cristão? Então Lucas alcunha lá adiante, muito tempo depois. Naquele momento, ainda não se falava em cristianismo. Eles se intitulavam caminheiros, seguidores do Nazareno e tal, e parari parará. Então se acreditava que o cristianismo, por ser esse cristianismo que nós chamamos, por ser uma vertente do judaísmo, ele era para quem era judeu, que tinha que seguir o rito judaico, inclusive da circuncisão. E começa-se essa discussão entre Paulo de Tarso e Tiago Menor. Tiago Menor, por sua vez, estava lá na igreja de Jerusalém, pregando para os novos convertidos ao cristianismo, e que tinham todo enraizado por 2000 anos uma tradição.
inclusive ela, da circuncisão judaica. Então começa-se a grande discussão entre a circuncisão. E certa feita, para não me... Imagine, Paulo de Tarso, convertido, aquele que perseguia os cristãos e depois convertido, começa a pregar. E do outro lado, Tiago Menor, aquele que era o discípulo, que foi escolhido por Jesus. Era uma discussão complexa, cada um com a sua missão, cada um com a sua ideia. Certa feita, Pedro acaba atendendo a Tiago, e aí isso deixa Paulo bem chateado, tanto que ele chega na igreja de Antioquia para conversar com Paulo, e Paulo vai começar a palestra. Quando ele vai começar a palestra, ele fala assim, bom, estamos aqui e vamos começar para Pedro começou a falar e é a favor dos não... Começa aquela confusão. Ele repreende, Paulo era bravo. Paulo repreende Pedro publicamente antes de começar a palestra. E está dizendo assim, o senhor é isso, o senhor é aquilo, Parari falou isso, papapá, começa aquela convulsão do lado dos circuncisados aqui, brigando com o outro lado que era não circuncisado, que não queriam se circuncisar, e aquela confusão, Parari, Parará, não sei o que faz Pedro? Pedro levanta, mas Pedro já não é mais o pescador de Cafarnaum. Pedro já tinha sido renovado. E essa é uma passagem que nos mostra essa renovação maravilhosa. Pedro levanta e naquele momento daquela confusão ele tem uma visão de uma cruz. E de um lado ele vê da cruz, em pleno equilíbrio, Tiago Menor, com a sua missão de levar o cristianismo nascente para os recém-convertidos. E de outro, Paulo de Tarso, com a sua missão igualmente importante, levar o cristianismo para os gentios, aqueles que não eram. Ambos com as duas missões importantes dentro da seara do Cristo. E no meio Cristo, com essa balança, em pleno equilíbrio, Pedro levanta e diz, tem errado com Antioquia e não vou errar a partir de agora. Não é mais o pescador. Porque se fosse aquele pescador rude, quem é você para estar falando? Eu fui escolhido por Jesus, sou a pedra do cristianismo, sou isso, sou aquilo. Não. Pedro não é mais esse. Pedro levanta e fala, errei com Antioquia, tenho errado, mas não erro a partir de agora. Paulo pode fazer a palestra. Aí Paulo começa a tremer, porque daí ele estava preparado para uma discussão e não consegue. Aí ele meio que balbucia alguma coisa e tal, não sei o que lá, e pronto. Essas são fotografias da transição de Pedro no cristianismo, que culmina depois de toda a perseguição, quando começa, no final Pedro vai até Roma e acaba sendo preso, e é exatamente quando ele é preso que começa a palestra. O Natal do Apóstolo, que eu vou ler para vocês. Agora que vai começar o texto. Esse era só o preâmbulo. E conta-nos Humberto de Campos, quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentia o coração varado de angústia, conquanto mostrasse passos firmes. Ele já lá com 80 anos, foi preso e estava sendo levado para o martírio, supostamente sendo crucificado de ponta cabeça. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba a maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Aliás, esse era o apelido dele. Vocês sabem que Pedro, depois que cuidava de todas aquelas crianças, aqueles velhinhos, ele era chamado de pai, papai, papaizinho, que em latim é papa. Papa. E esse é o título que ele recebeu e que depois foi deturpado no decorrer da história. Irmãos do velho ladeavam-no tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se cortejo adentro para beijar-lhe as mãos. Transeuntes, ainda, mesmo adversos ao cristianismo nascente, fitavam-no respeitosos, quais se vissem um soberano humilhado e pobremente vestido a caminho de inesperado triunfo. E até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara, ao curar-lhe os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho.
Apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento da expedição, não poupava sarcasmos. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e da êxtase que se fazia, desdobrava em impropérios. Para diante, velho e imprudente, judeu sujo, lixo humano que envergonharia os postes da arena. E Sertório Aniceto mais à frente. Não abuse da crendice do povo, ladrão imundo. Chegou ao seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No âmago do coração, ansiava retornar-lhe a companhia para sempre. Escalando a colina, via não longe o campo de Marte, assinalando pelos monumentos de Augusto as cintilações do Tibre, espreguiçando ao sol, o casario imenso, as termas e os jardins. No entanto, regressava pela imaginação à Galileia distante, buscando Jesus em pensamento. Revia o lago de Genezaré em seus dias mais belos, e as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Por estranhos mecanismos da memória, respirava de novo o perfume das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa, quando a barca sobrestava as ondas calmas. Reconstituía, enlevadas as pregações do divino amigo, e parecia-lhe jornalear de retorno à família das crianças e dos enfermos, das mães sofredoras e dos velhinhos que ele próprio lhe entregara ao coração. Atingindo o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram, e como se tivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregante aguardado, quase nada percebeu dos martelos rudemente manobrados que lhe apresavam os pés e as mãos ao lenho que se erguera de improviso. Em derredor, escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, de mistura com as preces dos companheiros agoniados. Detido, porém, na ânsia do repouso, Pedro não via que o tempo se escoava, sem que lhe desfechassem qualquer golpe. Aqui e além, grupos em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas, contudo a morte tardava. Sertório Aniceto, entretanto, não o perdia de vista, e reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe o pontiagudo calhau à cabeça e gritou: "Morre, bruxo!" O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação. Rendeu-se ao invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente, livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos e alheio à algazarra em torno. Contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e decorrido alguns instantes de assombro, viu Jesus, a 2 passos, a endereçar-lhe um inovidável sorriso. "Mestre", clamou, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias redivivo tomou-o nos braços e partiu, aconchegando-o ao coração, qual se transportasse frágil criança. Por várias semanas, restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservara. Junto dele, visitou paragens de inexpressível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos de grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis.
Quando mais integrados se reconhecessem, é um resort celestial preparado por Jesus, cujo preço é baratinho, transformar-se em Cristo. Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anunciava nova separação. Que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões, ele, porém, devia ausentar-se. Senhor, onde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando-lhe o escuro recanto da vastidão em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Uau! Então, Senhor, eu também. O cristianismo renova as pessoas. O velho pescador de Cafarnaum tornou-se esse novo Pedro apóstolo, mas ele não perdeu a característica. O cristianismo não serve para tornar todo mundo igual. É para tornar um eu melhor, cada um com a sua característica. Essa é a beleza do cristianismo. Então Pedro, que era rúdia, pedra, rocha, porque Pedro é Simão Pedro, né? Éfeso. Significa pedra. Pedro significa pedra. E é por isso que Jesus brinca com as palavras várias vezes, né? Como Jesus significa salvação. Por isso que ele diz lá, Yeshua entrou na sua casa, salvação entrou na sua casa, porque Jesus entrou na sua casa. Se você ler no hebraico, eu faço um estudo de Bíblia no hebraico. Então, você tem outra visão quando a gente vê como que ele está lá. Mas, enfim, o cristianismo, ele serve para isso, para nos tornar um melhor. Então, aquele Pedro, que era a rocha, ele continua sendo a rocha, mas agora a rocha para trabalhar por Cristo. Então eu vou também, estamos juntos. E como outrora demandaram juntos os quadros de ação em que lhes se evidenciasse o amor sublime. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em um espaçoso cemitério da Via Ápia. Mergulhado na sombra noturna, a multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, fremido de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade, queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor ao Evangelho. Nesse ínterim, aproximou-se Jesus e disse-lhe ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se admirado e enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Era Sertório Aniceto, a rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho que a febre devorava. Qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargurava e pedia-lhe perdão. O antigo pescador não hesitou. Depois de auscultar-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos. E ali mesmo, magneticamente trocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito, enlaçando-se ao pai, a feição da ave assustada que torna a segurança do ninho. Sertório Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia e, renovado, começou a cantar em alegria de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Para Sertório Aniceto, o rude legionário de César, começava vida, e para Simão, Pedro, o serviço apenas continuou. Senhores, esse foi o Natal de Sertório Aniceto. Como o Natal de Pedro foi a negativa de 3 vezes. E agora? Quando será o nosso Natal? Porque o cristianismo, bem compreendido, mas sobretudo bem vivido, é o que espera Jesus Cristo
na nossa renovação. Um bom dia para vocês e um bom